Olá, hoje o canal Guadalupe recebe aqui duas visitas ilustres. São os missionários combonianos, assim como o padre Carlos Naldi, o padre Pedro e o irmão João. Tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bem. Passeando em São José do Rio Preto? Isso. Passando uns dias aqui em São José com a comunidade. Com a comunidade. Vieram aqui visitar os irmãos. Isso. Exatamente. O padre Pedro faz missão há muito tempo em Macau, é isso? 20 anos, padre? Eu sou comboniano, trabalhei mais de 27 anos nas missões na China. Macau é parte da China. Sim. Estive em Hong Kong e Macau. Parte da missão comboniana hoje também no continente asiático. E o irmão João, conhecendo aqui agora só pelo sotaque, já dá para ver que veio de Portugal, é isso? Evidente, né? De Portugal, mas já com 9 anos trabalhando no Brasil, graças a Deus. Missão comboniana no Brasil. E eu gostaria de saber dos senhores, então, como que o carisma de São Daniel Comboni inspira a missão dos senhores? Então, o carisma original de Comboni, ele deu a vida pela missão na África. O tema dele era salvar a África com a África. Foi um dos primeiros bispos do Sudão, no norte da África, consagrou a vida toda dele para a missão. E nós hoje seguimos o carisma dele. Aí muitas vezes pergunto para mim, né, que estou lá na China, por que um comboniano vai trabalhar lá na China se a missão é na África? E o carisma de Comboni, ele inspira toda a igreja, porque a missão é para o mundo todo. Então chegou um momento na história que os combonianos também decidiram abrir as missões na Ásia. E por isso esse carisma, mesmo sendo original na África, continua inspirando o nosso trabalho em terras de missão na China, na Ásia, onde hoje ainda são regiões de primeira evangelização. Então, uma inspiração muito forte para a missão nesses lugares. E ainda com relação a este carisma, né, comboniano e o salvar a África com a África, no meu caso, né, de irmão, de profissional dedicado à missão, né, então, os meus primeiros 10 anos e meio lá em Moçambique foram especialmente, né, de ensino, de preparação, de comunicar uma experiência e um saber também profissional, né, de engenharia mecânica em diferentes áreas para que aquela juventude pudesse preparar-se para a vida, para ter uma vida na sua frente, né? Esse foi um aspecto muito bonito, para além de outros aspectos da missão, né? Que foi catequese, que foi educação informal, que foi outros aspectos também que nos meus anos de Moçambique foram muito ricos, exatamente de fazer aquilo que Comboni sonhou e que pede para mim, para nós, de salvar a África com a África, salvar a humanidade, salvar as pessoas com as próprias pessoas do local, né? Quais são os desafios que os senhores enfrentam? São muitos, né? Na China, especialmente, vocês sabem que a história da China é bem complexa e complicada. Na verdade, nós combonianos estamos em Macau, Hong Kong, Taiwan. São territórios chineses. Esses dois territórios têm autonomia, têm uma certa, não é independência, mas têm autonomia. Então, nesse local, temos paróquia, temos trabalho missionário, com maioria não cristãos. É um desafio grande porque é um mundo não cristão. Mas o desafio maior ainda hoje na China é o governo. Eu, como padre missionário, não posso entrar na China continental. O governo não permite, é só padres chineses lá dentro. Então, a missão tem esse desafio enorme. Muitas vezes nós fizemos trabalhos um pouquinho por baixo dos panos. Por quê? Porque o governo não permite abertamente. Eu não posso entrar como padre dentro da China. Só posso ficar nesses dois territórios. Mesmo assim, nós desenvolvemos atividades dentro da China, como turistas ou outras formas de não se identificar. Então, são desafios que ainda hoje são muito fortes, atuais. A igreja na China existe lá dentro, mas é toda controlada pelo governo. É perseguida em muitas áreas, tem igreja clandestina. Exatamente, É bem complexa. Há muita perseguição? Há muita perseguição ainda hoje. Então, são esses desafios. Na aparência, a China é uma maravilha. Sim. É rica, tem liberdade, tudo, mas na realidade é outra, né? Então, muitas coisas que a gente vive lá no dia a dia. Então, esses 20 e tantos anos, eu vivi isso, né? É diferente da África, que tem mais a questão de pobreza, de violência, de conflitos entre tribos e religiões. Na China, o governo não permite ainda.
Mas nós estamos lá. E o bonito é que você conhece pessoas, cristãos católicos da China, que mesmo nessas situações de sofrimento conseguem viver a fé e de uma forma exemplar. Quando a gente fala em missão, né, os missionários combonianos, e que surgiu na África, a gente pensa logo assim na pobreza, né, ajudar nessa parte. E aí a China, né, poderosa, potência, não dá para... Não né? encaixa, parece que não encaixa, Sim. mas é justamente aí, é um campo de missão enorme. Se tivesse mais liberdade de poder entrar e sair na China, nossa, é um campo de missão. Por quê? Mesmo que a China não é toda rica, tem muita pobreza, tem gente, só que é tudo escondido. O que acontece hoje? O pessoal tem um nível de vida bom, tem coisas, só que tem um vazio espiritual Exatamente. enorme. Vocês atuam lá na parte de Muito. evangelização. Então é aí que a gente entra como presença. Né? Sim. Não adianta ter riqueza se não Isso, o tiver... vazio espiritual. Exatamente. Ainda no tema desafios, né, já que a pergunta foi exatamente desafios. Claro, quando o Padre Pedro começa falando, né, de desafio, aí assim da parte de liberdade, a primeira palavra que eu pensei na minha cabeça foi exatamente a língua, né? Sim. No meu caso eu também senti isso, né? Particularmente nos anos de Moçambique, mas também nas Filipinas, Brasil menos, naturalmente, né? Mas o grande desafio para mim em todo o lado tem sido, inclusive, os primeiros 2, 3 anos no Brasil especificamente, é o tema de o que a gente costumamos chamar de inculturação, né? Porque a gente se vai viver numa nova realidade, a gente para ter uma palavra que tenha um significado, um sentido, tem que entrar naquele mundo, senão não tem jeito, né? E claro, na minha chegada aqui em São Paulo, no Brasil, né, lá em 2016, bem no início, em janeiro desse ano 2016, eu vim para trabalhar exatamente no mundo digital, na comunicação, né? E eu penso para mim assim, mas eu vou entrar na comunicação digital, eu nunca estive desse lado do Oceano Atlântico, como é que eu posso escrever qualquer coisa, dizer qualquer coisa se eu não conheço, né? Então eu comecei a ler, estudar, né? Me envolvi muito em muitas coisas para tentar ver que mundo é esse. E não só, eu precisei sobretudo representar os missionários combonianos que estavam, muitos deles já há tantas décadas trabalhando no Brasil, né? Então todo esse foi o grande desafio para mim, neste contexto aqui do Brasil. Mas o mesmo aconteceu lá em Moçambique, o mesmo aconteceu lá nas Filipinas nos anos que passei lá, porque esse desafio da enculturação está em todo lado, inclusive na minha terra. Quando eu voltei à minha terra depois de 14, 15 anos, eu dizia, mas esse não é o meu país, essa não é a minha terra mais, nem essa é a igreja que eu conhecia aqui, assim, sabe? Então... Não conhece assim, os problemas locais, né? Mas o carisma em si... O carisma em si continua. Exatamente, só que é exatamente esses problemas locais, se a gente não fizer esse trabalho, né, mental, espiritual, de reflexão, de estudo sério, né? Se não fizer isso, o trabalho vai ser sempre muito superficial, não vai atingir, não vai chegar no povo, né? É difícil. Por isso que para nós, combonianos, a primeira exigência é você chegar no local, aprender a língua. Senão, pega a malinha e vai embora. Por quê? Como você vai conhecer a cultura, trabalhar com o povo, tem que conhecer primeiro a língua, né? E aí, para nós, a língua chinesa cantonês, eu falo um dialeto, porque a língua oficial da China é mandarim. Isso. Eu não falo mandarim, eu falo cantonês, que é só falado no sul da China. Bem mais difícil que o mandarim. Então, são anos de estudo. Os primeiros 2 anos tem que ser tempo integral na Universidade Chinesa em Hong Kong para começar a aprender. Depois de 10 anos que você vai começar a se defender. Então, mas por quê? O povo reconhece o teu esforço. Isso é importante. Muitos católicos falam, padre, a gente reconhece o teu esforço de aprender a nossa língua, porque ele sabe que é difícil. E daí dá para perceber o amor que o senhor tem pela missão, né? Isso, E então, o senhor saiu daqui do Brasil... Foi lá, né, para a China. Como que é para o senhor, assim? Como o senhor se sente? Foi um mundo, porque a gente já se preparava para a missão. Eu sempre sonhava que ia para a África, mas aí eu faço parte do primeiro grupo dos combonianos lá. Então a gente começou praticamente uma missão. E então o deixar, falou aqui de deixar, deixar é se entregar totalmente. Então o primeiro passo é chegar, é conhecer, acostumar. Comida, é tudo, né? Então faz parte da missão. E aí a parte que você vai começar a desenvolver.
É uma coisa importante que, quando se fala de missão, não é eu que estou indo. Eu sou a pessoa, né? Mas é primeiro o chamado de Deus. Segundo, Sim. eu nunca fui sozinho. A minha família, a minha comunidade lá do interior do Rio Grande do Sul, a minha diocese sempre me acompanharam. Porque a missão, ela não é sozinha. E segundo, eu aprendi com a teologia, né? Que quando você chega na terra de missão, o primeiro gesto deveria ser de tirar o sapato e sandália, porque você está pisando num solo também sagrado. E você não vai lá levar. E não pode se esquecer que você pode também estar pisando até nos sonhos dos outros. Então tem que ter essa sensibilidade, o cuidado de entrar devagar. E o mais importante é não esquecer que Deus já estava lá se você chegar. Você é apenas um instrumento. Então, para mim, eu sempre carreguei isso como uma missão. Você está lá para testemunhar e partilhar, e não chegar e querer, eu vou converter, eu vou ensinar. Não. Deus que faz, a gente é instrumento. Ele ilumina e encaminha, Ilumina né? e caminha. Irmão João, e o senhor, como que o senhor recebeu o chamado, eu quero ser um missionário, e por que a dedicação à missão comboniana? A missão, para mim, surgiu com um contato com um missionário comboniano, né? Que lá, ainda na minha adolescência, né? Chegou na minha escola, né? E na minha paróquia também, em dia diferente, né? E aí, assim, partilhou, né? A sua própria experiência de vida, de missão, e aquilo me encantou, né? Exatamente, né? Pensar, não, olha, afinal, né? Tanta gente que não tem as condições de vida, embora lá onde eu nasci, onde eu cresci, né? Não é que tínhamos assim grandes condições, éramos pobres também nós, né? Mas eu via, aprendi a ver que outras pessoas tinham ainda muito menos, né? Não tinham nem o essencial, né? Então isso mexeu comigo e disse, mas será que eu não posso fazer alguma coisa para ir ao encontro dessas pessoas? E isso mexeu realmente comigo e eu acabei, né? Mexendo-me, indo ao encontro, tentando fazer algo por beneficiar, por ir ao encontro destas pessoas. E isso, pronto, isso levou muitos anos de formação, inclusive, né, durante 8 anos, eu fiquei 8 anos estudando para ser padre, né, hoje não sou padre, então, mas isso, pronto, foi um caminho, foi um chamado pessoal, assim, que foi também sendo uma descoberta, né, lentamente, durante bastantes anos, né, uma descoberta, até que eu descobri realmente essa parte de uma vocação laical consagrada, né, de um irmão consagrado, né, que se dedica exatamente à parte mais humana, da educação, de condições de vida da gente, né, e isso depois, com o andar da vida, passados anos na missão e no meu país, acabou sendo também uma descoberta de um chamado à missão, como já referi, na missão da comunicação digital, comunicação na internet, que há 9 anos, graças a Deus, já há mais de 9 anos, venho desenvolvendo junto com outras pessoas, com uma equipe, né, aqui no Brasil, que é uma missão também bem desafiadora e bem bonita, bem entusiasmante, eu posso testemunhar, né? Quando os senhores falam aqui, normalmente começou no trabalho missionário por inspiração de alguma pessoa. O que é preciso para ser um missionário? Para ser um missionário comboniano, o que precisa é ter, primeiro que tudo, sensibilidade, né? Reconhecer que tem pessoas que, pronto, têm necessidades especiais, que vivem condições realmente desafiadoras. E depois sentir que esse chamado, essa sensibilidade, provavelmente vai ser algo do coração, né? Que vem de Deus e que vai indicar uma perspectiva, né? Uma perspectiva de vida e um serviço também, né? Um serviço para ir beneficiar e dar uma resposta a essas situações que a gente encontra na vida, né? Padre Pedro, o senhor hoje está atendendo, né? Atuando no Maranhão. No Maranhão. O senhor ainda pensa em voltar para Macau, para a China? Sim, sim. Eu estou aqui no Brasil um período agora, vim por questão de saúde, mas existe a possibilidade de eu voltar mais um período para lá. Por quê? Porque eu dediquei praticamente toda a minha vida de missão lá. Segundo, também, toda a preparação, língua, estudo, cultura e tudo, eu estou usando menos a metade no trabalho que eu faço aqui, que é importante. Eu trabalho numa paróquia grande, periferia, trabalho com pessoas e é importante. Só que, se eu olhar por outro lado, eu poderia ainda dar mais um período, mais um tempo na missão na China,
pela qual eu estou preparado para isso, né? Então, fala assim, se eu voltar, eu volto com alegria, né? Porque é parte da missão. Mas não depende só do desejo pessoal. É a vontade de Deus, mas também tem os superiores, tem a organização. Então, eu estou até aguardando agora para ver os próximos passos. Mas, geralmente, mais um período eu gostaria de voltar. E qual que é a experiência que o senhor traz de lá que aplica aqui? É o modo diferente de ver as coisas. Uma vez que você sai da tua terra, teu horizonte também modifica, abre. Como ele falou antes, quando eu volto, também aqui mudou. Então, uma coisa que sempre marca o missionário é assim, o missionário nunca volta para casa. No sentido de que você volta, mas aí a tua família já não é a mesma, a tua sociedade, a tua igreja, a igreja do Brasil de 20 anos atrás, não é a mesma de hoje. É outra caminhada, é outro conselho. O que eu posso trazer de contribuição? É a minha experiência de vida com as pessoas de lá. Experiências de fé, de testemunho, de pessoas que passaram e passam sofrendo até hoje. E tem histórias assim fortíssimas, mas que nunca perderam a fé. Bem rapidinho só, uma vez fui no interior da China, uma comunidade que era católica, uma vilazinha, e aí consegui com amigo de amigo de amigo chegar, porque é muito difícil, que é tudo controlado. E fomos visitar uma senhora que era católica ainda, pouca que sobrou lá na vilazinha. Aí ela falou, olha, quando veio a Revolução Cultural, que foi o que tirou, eles queimaram nossas Bíblias, tiraram nossos terços, acabaram, derrubaram nossa igreja. Aí conversamos, ela mostrou uma coisinha lá. Falou, padre, eu quero te mostrar onde era a nossa igrejinha. Aí fomos ali na vilazinha, tinha um monte de pedra. Ela falou, padre, aqui era a nossa igreja. Nós tinha comunidadezinha, hoje não tem mais nada. Eles tiraram tudo, mas não tiraram a minha fé. Não precisou dizer mais nada. Então é isso que eu trago, né? Essa experiência de vida concreta de fé e que pode ajudar aqui muitas vezes as pessoas que não se dão conta que nós temos liberdade, que podemos ir para a igreja, que não tem ninguém cuidando na esquina que vai. Quem vai, quem não vai, lá tem. Lá até agora, várias regiões proibiram os jovens menores de 18 anos ir para as igrejas. É uma forma de controlar. Aqui você tem liberdade e tem tudo, a gente não valoriza. Então são essas coisas que você pode ajudar a motivar as pessoas aqui a dizer, olha, vamos valorizar esse dom que nós temos e que podemos viver essa fé. Então, Irmão João? Eu estava agora pensando mesmo, né, que o missionário nunca volta para casa. Exatamente. Com essa frase, eu recordei, sabe quem? Padre Ezequiel Ramin, esse mártir, né, da opção pelos pobres, que dentro de poucos meses vai fazer 40 anos que ele foi assassinado, né? comboniano. Missionário comboniano lá na Rondônia, exatamente por motivos de terra, né? Sim, lá tem essas... Continua muito Continua vivo, igual como antigamente, né? Então, este padre Ezequiel Ramin, quando estava lá, porque ele, missionário no Brasil, ele passou apenas 1 ano e meio, não mais. Até que logo com isso foi assassinado, ele incomodou muita gente. Ele escreveu a certa altura numa de suas cartas, né? Nós editámos um livrinho, né? Cartas e escritos do padre Ezequiel Ramin, que chamou Testemunho de um Amor Sem Limites, né? Esse livrinho. E numa das cartas ele diz exatamente isso. O semeador saiu para semear, diz no Evangelho, mas o Ezequiel notou, atenção, não está escrito que o semeador voltou para casa. Voltou para colher. Que ele voltou para casa, não. Ele semeou e a semente é que seguiu por si. E seguiu o seu caminhar. E ele então estava dizendo, já como uma profecia para os seus amigos, para a sua família, que ele não voltaria para a sua terra. E não voltou. Aliás, voltou defunto, né? Que ele foi sepultado na sua própria terra. Mas o padre Ezequiel Ramin é um exemplo grande de missionário, né? De uma pessoa que se entrega à missão até o fim, sem reservas. E ele foi muito avisado, foi ameaçado, ele podia ter virado costas, e ele não, ele seguiu firme até no final, né? E outra coisa que eu estava agora pensando assim, já também porque creio que estamos nos encaminhando para o finalzinho, né? Que, especificamente, né, a Missão Guadalupe, né? Também tem uma missão bela e importante e bonita, né? Exatamente. Com certeza, né? Eu não consigo esquecer, né, que, por exemplo, o exemplo do Papa Francisco sempre está pronto a estimular todo mundo a somar, né? A somar. Então, esta missão Guadalupe, né, uma missão continental e mundial, né?
porque a internet hoje chega a todo canto do Chega a mundo. tudo, Todo canto do mundo. Então, essa é uma missão bonita que, tirando língua, que até a língua hoje se contorna, tem maneiras de contornar a questão de língua, vai traduzir automático, vai ter legenda, vai ter o quê? Legenda, tá Então, tudo certo. todo mundo, essa missão Guadalupe é uma missão realmente universal, né? Então vamos seguir nessa missão, vamos divulgar aquilo que realmente Jesus nos ensina, aquilo que Comboni a nós, especificamente nós, né, nos ensinou salvar a África com a África. Vamos nós também chamar todo mundo para essa missão, né, para participar, para que o reino de Deus possa continuar chegando a todos os cantos do mundo, sobretudo tantos lugares onde há perseguição, tantos lugares onde as pessoas não têm reconhecido nenhum direito, inclusive é tanto lugar no Brasil, né? Sim. Que não é reconhecido nenhum direito nem à vida, nem sequer à vida. Então nós vamos também fazer a nossa parte, né? Somando forças uns com os outros, para que essa missão e o reino chegue a todo mundo, a todo canto. E quando o senhor falava aí de exemplo, né, de missionário, vinha à mente exatamente isso, o padre Carlos Naldi, que é o fundador da Missão Guadalupe. É um exemplo de vida, está aqui, ó. Doação. O exemplo de doação de pessoa. Sim. Os senhores se conhecem há muito tempo, Sim. né? E é bonito também de ver essa E união é de bonito vocês. ver, porque nós somos todos combonianos, mas cada um tem também um carisma especial. Ele foi chamado para isso, então coloca esse carisma a serviço da igreja, né? Então isso é bonito. Tá certo. E vocês conheceram aqui a Missão Guadalupe hoje? Já viram o trabalho que vem sendo desenvolvido? Sim, já conhecemos. Aham. É um trabalho muito bonito, né? É bonito, é importante que se esforce e continue, né? Sim. Porque cada um tem a sua missão. Acho que o bonito da igreja é isso, né? Todos deveriam ou devem ter o seu lugar, o seu aspecto. Não é um é mais importante que o outro. É importante caminhar. Isso, porque o padre Carlos Naldi, além de divulgar a devoção a Nossa Senhora Sim. de Guadalupe, aqui o foco é a evangelização. Ajuda as pessoas e evangeliza. Sim, sim. Isso, nós estamos carentes disso, né? Precisa, é necessário, né? Certamente. Claro, a ajuda é sempre necessária, né? Se nós olharmos para as páginas do Evangelho, é o que a gente mais vê, né? Jesus bem atento às necessidades imediatas de toda a gente, de todo o povo, sobretudo quem estava em piores condições, né? Depois tem a outra parte, né? Jesus nunca deixou de chamar a atenção para aquilo que realmente eram as raízes da maldade, da injustiça, né? E essa é uma parte que nós todos também temos que continuar olhando com muita atenção, não é? Porque há razões porque é que hoje tem tanta gente passando mal no mundo, não é? O Papa Francisco não cansa de falar disso, né? Como a nossa economia mata, infelizmente, né? E isso é no Brasil, é lá no norte, é no leste, é na Oceania, em todos os cantos do mundo tem essa economia que mata, né? Uma economia que no fundo é cada um tentar arrebanhar, juntar e não se interessa de nada do que passa à sua volta. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com a humanidade, É uma né? discrepância muito grande, né? Completa. E eu gostaria então, para encerrar, que vocês deixassem uma mensagem. Esse ano nós estamos vivendo o Jubileu da Esperança, né? Vamos falar em esperança. E que vocês deixassem uma mensagem para quem está assistindo aqui o canal Guadalupe e o Padre Carlos também, que está muito feliz com a presença de vocês aqui. Obrigado. Sim. Então a mensagem é justamente isso, né? Somos peregrinos da esperança. E essa peregrinação é um missionário. O peregrino que não é missionário, que não põe a sua mochila e vai em missão, não é peregrino. E para levar a esperança, você tem que viver a esperança no coração. Então, eu desejo que a Missão Guadalupe continue sendo essa presença, esse sinal de esperança no meio dos pobres, daqueles que precisam, de quem está precisando de uma ajuda espiritual, e que nós saibamos realmente partilhar e viver a missão com amor. Que a missão principal é levar esse amor de Deus a todos. Então, uma mensagem assim final, pois que esse Jubileu da Esperança possa também nos estimular a cada uma, a também buscar o seu jeito de contribuir, de ser esperança na vida de alguém. Que a gente também possa, né, ir ao encontro da necessidade de alguma pessoa, né, de alguma situação, e que possamos ser esses sinais, esses exemplos também que vão estimular e vão mudar a vida, vão facilitar o caminho na vida de alguma pessoa.
Tá bom, muito obrigada, Muito Padre obrigado. Pedro. Obrigada, irmão João. Obrigado, Foi um prazer recebê-los Rosana. aqui. Prazer. Muito obrigado, bom Igualmente. trabalho. Boa Obrigada. continuação. Boa missão, Missão Guadalupe.